oração, você pode deixar direto ali no cofre da igreja, a sua oferta, o seu dízimo, tá bem? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar a vida de todos vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, o pastor passou para mim que vocês estão adiantados, nós estamos atrasados aos domingos de manhã aqui, nós estamos na lição, nós vamos entrar na lição 4 ainda, diz o pastor que me passou que vocês estão na lição 7, quem tem acompanhado as lições? O pastor, vocês têm? Lição 7, ele me passou, falei, meu Deus, ele pediu para estar aqui com vocês de manhã, e nós estamos aqui com vocês, tenho certeza que Deus vai falar conosco, vai abençoar a todos nós nesta manhã maravilhosa que Ele preparou, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, quero meditar com vocês aqui, nesta mensagem, que o Senhor vai falar conosco. Nós vamos ler até o versículo 4, tá bem? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, até o versículo 4, está escrito assim, ó: estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão. Olha, eu vou repetir esse versículo. E lançaram a mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. No capítulo 3 de Atos vai dizer que chegou a quase 3.000. No capítulo 4 aqui está dizendo quase 5.000. Amém? Pode ficar à vontade, meus irmãos. Eu gostaria que você acompanhasse junto conosco, certo? Se você for dormir aí, não dorme, por favor, porque é culto de ensino. E o culto de ensino, às vezes, não tem muito barulho, né? A gente fica refletindo naquilo que a gente está ouvindo. Então, fica atento aí na palavra. Irmãos, a lição 7 vai falar sobre as portas do inferno. Às vezes a gente tem uma ideia que nós estamos vivendo dias difíceis, e nós estamos vivendo dias difíceis, concordam? Estamos vivendo dias difíceis, mas é só hoje que é os dias difíceis? Sim ou não? Sim. Começou lá com Adão e Eva. Sempre existiu dias difíceis. Quando eu olho lá para Moisés, tem um grupo de pessoas que se levantou contra Moisés. Quando eu olho, meus irmãos, no fim do o livro de Malaquias, diz a história, imagine só, entre Malaquias, o último profeta, e João Batista, ficou aproximadamente Deus sem profetizar 450 anos. Sempre existiu dias difíceis, sempre existiu apostasia. Você pode observar que o tempo que mais existe apostasia na igreja, sabe quando que é? É quando tem milagres. Quando nós olhamos para a época de Moisés, quantos milagres que o povo teve e acabaram se apostatando da fé. Quando nós olhamos para Elias pedindo fogo do céu, Elias pedindo até mesmo quantos milagres na época de Elias, o povo se apostatou da fé. E na época de Jesus, quantos milagres que Jesus realizou, e esse mesmo povo se apostatou da fé. Ou seja, quanto mais milagres, às vezes, nos períodos que mais tem milagres, são um período mais difíceis que aconteceu na igreja. E o que está acontecendo hoje? Estamos vivendo, mas a gente precisa entender, como o livro está nos ensinando, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. O Senhor sabe quem são os seus eleitos, o Senhor sabe quem são os seus escolhidos, o Senhor sabe quem são aqueles, meus irmãos, que mesmo sendo dele, erram. Concorda ou não?
Vocês acham que quem é dele não é? Não, eu não, pastor, eu sou a última bolachinha do pacote. Os meus irmãos erram, mas eu não. Nós erramos. Nós precisamos reconhecer que nós erramos no nosso dia a dia e que nós precisamos da graça, da misericórdia e da compaixão de Deus todos os dias da nossa vida. Então o texto está dizendo o quê? Que as portas do inferno não vai prevalecer contra a sua igreja. Não importa, irmãos, o que está acontecendo, os escândalos que acontecem, não importa tudo que está acontecendo. O mais importante é a gente entender que quem morreu na cruz do Calvário, quem ressuscitou ao terceiro dia, como as Escrituras estão dizendo, é o nosso Senhor que nos deu vida e vida com abundância. A perseverança, então a lição aplicada ao quê? Através dos tempos, as ações malignas contra a igreja do Senhor têm atingido muitos de seus servos, mas não prevalecerão segundo as promessas de Jesus. Não vai prevalecer. As dificuldades, irmãos, batem em nossa porta. As dificuldades chegam na sua vida. As dificuldades, meus irmãos, ela chega na minha vida, chega na sua vida, mas a gente sabe que nós temos um Senhor e nós perseveramos, não porque nós somos bons, nós não somos bons, nós perseveramos por conta dele. É ele que segura em nossas mãos. Aleluia, Jesus. Sabe aquele hino bonito? Eu gosto de contar essa história. Sabe aquele hino bonito que a gente canta na igreja? Tão bonito. Pensa no hino bonito, já cantei várias vezes. Na época que eu não entendia muito, eu cantava. Era tipo, segura nas mãos de Deus, segura nas mãos de Deus, pois ela te sustentará. Vocês sabem também, né? Vocês não querem cantar, não? Glória a Deus. Vezes. Aí um dia, o Espírito Santo, eu analisando a letra do hino, o Espírito Santo falou: essa letra está errada. E eu falei: por quê? Você segura nas minhas mãos? Não somos nós que seguramos na mão. Aleluia, Jesus. É Ele que segura. Glória a Deus. Se você e eu estamos em pé, não é porque nós temos algum conhecimento, não é porque nós temos algum diploma, não é porque nós temos algum tempo de igreja, não. Nós estamos de pé por conta do nosso Deus, aleluia, por conta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou para gravar uma reflexão, eu vou colocar na internet uma reflexão sobre o testemunho da minha vida. E Deus colocou no meu coração e eu escrevi tudo o que aconteceu na minha vida, desde quando eu nasci. E nesse testemunho eu coloquei, que eu vou gravar, esse testemunho está dizendo que eu fui apresentado nessa igreja de Deus Amor, eu tinha 2 meses de idade. 2 meses de idade eu fui apresentado nessa igreja, certo? E passei por tantos momentos, até 9 anos de idade eu cantava, louvava nessa igreja. Até que foi um dia minha mãe não conseguiu mais me segurar. Não segurou mais. E eu fui viajar pelo mundo. Ali eu fiz tudo o que eu imaginava. Estudei, tinha sonho. Os meus sonhos eram os meus sonhos, não eram os sonhos de Deus. Aí quando foi um dia, Deus resgatou de novo. E o maior milagre, meus irmãos, não foi uma hérnia que eu fui curado. O meu maior milagre não foi um dia que eu tive um acidente e esse braço assim, o médico olhou para minha mãe e para meu pai e falou assim: ó, ele vai ter só o toquinho aqui do braço, ele não vai ter esse braço esquerdo. Esse não foi o maior milagre. O maior milagre foi entender e compreender que Jesus entregou a sua Jesus. Grande Deus. Esse foi o milagre. Por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Então, meditação diária. Você pode pegar aí na segunda-feira. Você gosta de ler Bíblia? Glória a Deus. Leiam a Bíblia, isso. Estude a Bíblia. Leiam a Bíblia. É importante a gente ler. Uma igreja, eu sempre observo uma igreja, eu sei que quando uma igreja ama a Bíblia, é quando o pastor vai pregar a Bíblia e a igreja fica com a Bíblia aberta, acompanhando. Essa igreja está demonstrando para o pastor que essa igreja ama a Bíblia.
Grande Que ela não é aquela pessoa que chega na igreja, às vezes o pregador lê as escrituras, ela já fecha as escrituras, e aí o pregador está falando, e às vezes está falando nem o que está escrito na Bíblia. Então é importante você sempre acompanhar as escrituras. Então, na segunda-feira, preso por causa do Evangelho. Já imaginou? Se o crente hoje for preso por causa do Evangelho, o que acontece? Ele deve estar em quê? Em pecado. Vocês concordam? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tá bem? Um dia perguntaram para mim assim: por que seu filho morreu? Eu não sei. Por que aconteceu isso? Não sei. Por que isso aconteceu na sua vida? Não sei dizer. Tem coisas que a gente não sabe dizer. É melhor a gente ficar em silêncio e confiar e acreditar. Terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 18, loucura para os que se perdem, aqueles que se perdem no meio da caminhada. É loucura. É melhor a gente ficar presente, perseverando. Lá na quarta-feira, no Salmo 37:10, o ímpio desaparecerá. Você já imaginou, irmãos, aquele que não está com o seu nome escrito no livro da vida, aquele que não persevera, aquele que chegar no último dia da sua vida e dizer assim: olha, mas eu fui na igreja, fiz campanha e fui abençoado. Eu fui na igreja, pedi uma porta de emprego e Deus abençoou com uma porta de emprego. Eu fui na igreja, queria passar num concurso público, fiz um voto e entrei na empresa ou no concurso público pelo governo, passei. Imagine só essa pessoa receber todas as bênçãos do céu, mas chegar naquele último dia o Senhor olhar para ele e falar: eu não te conheço. Então, ímpio, no fim, aquele que só pensa nas coisas terrenas, o fim dele é a destruição. Tá bem? Salmos 2, versículo 1 ao 4, Deus zombará dos ímpios. Na sexta-feira, lá em Levítico 18, 22, abominação ao Senhor. E no Salmo Isaías 10:1, legisladores injustos. Então você pode pegar a cada dia, a cada momento, e examinar as escrituras, examinar a palavra do Senhor, pegando esse livro que você adquiriu na livraria. Objetivos da lição: ao estudar a lição, você será capaz de refutar os falsos ensinos do liberalismo teológico. Nós vivemos, irmãos, nós estamos vivendo uma secularização dentro da igreja. É o tema do meu mestrado que eu vou fazer, sobre secularização, que eu achei muito interessante. A secularização dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor que tem acontecido. E também, se nós olharmos o liberalismo, hoje tem muitos cristãos que concordam com o aborto. É difícil falar isso, mas é verdade, tem gente que concorda. E engraçado, sabe o que eu acho interessante? Que quem concorda com o aborto é porque já nasceu, né? Se tivesse não nascido, mas tudo bem. Mas tem muitas pessoas que concordam. Então a gente vai aprender a refutar isso hoje, descrever os tipos de perseguições que a igreja tem enfrentado. Quais são os tipos de perseguições que a igreja tem enfrentado? Vamos olhar para um pouquinho, só para uma reflexão para o passado. Qual foi o que a igreja primitiva passou de perseguição? Reflita aí, me diga aí uma perseguição que a igreja primitiva enfrentou. Vamos lá, me ajuda aí, me faz relembrar. Eles eram jogados nas arenas, não era assim? Os seus filhos, imagina a mãe de uma criança, um bebê no colo, e te fala assim: ou você nega Jesus Cristo, ou nós vamos matar o seu filho, vamos jogar na areia. Uma certa mãe, um dia, eu não me recordo qual é o país que eu li sobre isso, ela tinha 6 filhos, e ela foi presa, e o governo daquele país queria de todo jeito que ela negasse Jesus Cristo, de todo jeito. E ela falou assim: eu não posso negar o meu Jesus. Aí pegaram os seus filhos e falaram: arrumar um jeitinho dessa mãe negar Jesus, e começou a matar um por um dos seus filhos. Mataram os 6 filhos dela. Aí o filho mais velho chegou nela e falou assim: mãe, não nega o Senhor,
porque mesmo eles matando a todos nós, um dia nós vamos se encontrar com Deus. Aleluia, Jesus. Então, a perseguição do passado, as pessoas, na verdade, irmãos, eles eram jogados em arenas, eles eram enterrados vivos, eles eram colocados na fogueira, e eles eram mortos por não negar a Jesus Cristo. Essa era a perseguição dos cristãos no passado. E quais são as perseguições dos cristãos atuais? Se pisar no meu pé, eu vou me matar. Hoje, qualquer coisinha, as pessoas já acham que está sendo perseguido. Né? Quando eu olho para o passado, hoje a perseguição, podemos dizer que a perseguição hoje é um pouquinho contrário. Não vou dizer perseguição. O diabo mudou as estratégias. No passado, os crentes eram mortos por negar a Jesus. Aleluia, hoje, o diabo lançou uma outra maneira de ganhar os cristãos: sexo, poder. E qual que é o outro? Fala alto, eu vi aqui. Dinheiro. Olha só que diferença. Já imaginou? No passado, os crentes, eles eram mortos, imagine, por não negar. E hoje, irmãos, o diabo mudou as estratégias. Nós não temos perseguição no Brasil. Isso pode acontecer um dia ainda. Nós não temos. A porta da igreja está aberta para nós anunciar o Evangelho. Essa igreja, irmãos, imagine só, tem culto, não vou qualquer quatro, tem 3 cultos por dia, diariamente, de segunda a domingo. Vamos considerar de segunda a domingo. Eu não estou dizendo que eu tenho que estar na igreja todo dia, que eu sou salvo por estar na igreja todo dia. Não. Mas vai chegar um dia que aquela porta, às vezes, não vai abrir para mais nem culto. Isso pode acontecer no nosso país. Você não encontrar nenhuma igreja, fazer que nem a igreja primitiva. A igreja primitiva tinha os seus cultos nos lares. Por quê? Porque não podia construir templos. Eram proibidos ter templos. Até em 1500, na reforma, você pode observar que as igrejas, meus irmãos, elas têm um padrão. Não se podia construir templos. Hoje não, hoje a gente está liberado. Então pode chegar um dia que a gente precisa entender isso, que essa perseguição nós podemos enfrentar. E é isso que a gente vai descrever também. E explicar o porquê de a igreja prosseguir vitoriosa. Por quê? As perseguições podem parar a igreja, sim ou não? Não. O que pode parar a igreja? Nada. Os fiéis mesmo, se tem alguém que parou, por quê? Porque aquela pessoa, meus irmãos, não era de Cristo. Aquela pessoa não perseverou até o fim. Não que Jesus não o escolheu, Jesus não escolheu, mas aquela pessoa olhou para as adversidades, para as dificuldades e no meio do caminho resolveu parar, resolveu abandonar. E é isso que a gente vai aprender neste dia, nessa Aleluia, Jesus. Bem, introdução ao comentário. Olha lá, ó. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ao longo de sua história, sempre teve de enfrentar muitas perseguições. As artimanhas do inferno contra a igreja visam frustrar o plano divino para a salvação da humanidade. Mas, felizmente, em todos os tempos vem se cumprindo o que disse nosso Senhor em sua palavra: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha aqueles países que fazem parte da janela 1040. Se você não estudou sobre isso, estude uma hora. Os países que fazem parte da janela 1040 são aqueles países que é proibido hoje pregar a palavra. Mas aqueles países outrora já tiveram a oportunidade da palavra ser pregada. Vários homens na Bíblia, né? A gente pega alguns países do Oriente Médio, não se pode pregar a palavra. A gente pega a Coreia, não se pode pregar a palavra. Para você ter ideia, na Coreia, o governo proíbe, a Coreia do Norte proíbe, para você ter ideia, até o WhatsApp. Eles não têm rede social. Lá tudo é proibido. Não se pode anunciar a palavra. Quem anuncia a palavra de Deus na Coreia é morto. Então nós temos esse privilégio de anunciar a palavra. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Tá bem? Perseguição do judaísmo. Olha lá, ó. Está lá em Atos 4, 1, 7, que a gente já leu. O início da perseguição dos judeus contra a igreja
se deu quando Pedro e João, em nome de Jesus, curaram o coxo de nascença que ficava esfolando a porta do templo chamada Formosa, que está no capítulo 3. Foi o primeiro milagre registrado nas Escrituras depois da subida de Cristo, depois que Cristo partiu. Ou seja, os apóstolos realizam o primeiro milagre, e naquele episódio os apóstolos foram o quê? Presos, que está no capítulo 4. Mas muitas pessoas creram, elevando o número dos cristãos a quase 5.000. A igreja primitiva sofreu muito com as prisões, ameaças de mortes, mas nada disso impossibilitou seu extraordinário crescimento. Glória a Deus. Pode observar que a perseguição não para, crente. A perseguição, irmãos, não vai parar quem é um adorador. Eu não estou incentivando, querendo que Deus nos dá perseguição, não. Mas quem é cristão, quem é verdadeiramente cristão, servos de Cristo, ajudar e não matar, não querer prejudicar mais as pessoas. A porta do inferno se abre de diversas formas através da perseguição, aberta ou disfarçada das leis, da literatura, da cultura, da teologia liberal que predomina em muitos seminários. Contudo, a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo, como sua noiva, jamais se contaminará, nem será derrotada pela ação do maligno. Vigiamos, ficamos atentos, para que você também não venha se deslizar, para que você não venha cair sobre essas literaturas, sobre essas culturas, sobre essas teologia liberal, sobre tudo que está acontecendo aí fora e o que está acontecendo dentro das igrejas. O funfo, poder, e qual que é o outro mesmo? Sexo. Você sabia que você fica mais bonito? Você fica sem um dente na boca, mas você fica bonito. E assim, o diabo é bem escolhido. O diabo, ele é muito inteligente. Muito inteligente. E a gente tem que ter esse cuidado. Senão, a gente estará perdido. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês, tá? Pode exaltar o nosso Deus. Ele vai falar da lição 8, a integridade no mundo relativista. Está bem? Tenho certeza que vocês continuarão sendo abençoados por Deus. Continue se dedicando, se esforçando nos cursos de ensinamento para aprender, porque é difícil. Nós precisamos ter esse cuidado para a gente não se perder, certo? No meio do caminho. Lá no curso lá do CFO, eu sempre falo para os alunos, eu falo assim, irmãos, até eles falam assim, por que a igreja, pastor, está assim hoje? Porque até na década de 90 nós éramos muito de oração, e isso acabou. Nossa igreja não ora mais, irmãos. Nós íamos nos hospitais visitar, todo mundo conhecia nós, por nós ser uma igreja de oração. Nós sempre foi uma igreja que sempre teve dificuldade, leigo de Bíblia, mas a gente sempre orava. E hoje nós estamos bem longe dessa vida com Cristo, de buscar a Deus. Estamos investindo nas Escrituras, isso é muito bom, mas nós não podemos deixar de ter a outra parte. Um dia uma certa pessoa perguntou para o pregador, o que é mais importante? Ler a Bíblia ou orar? O que você acha? Os dois. Isso, os dois. Aí o pregador respondeu, qual asa que o pássaro precisa para voar? A asa do lado direito ou a asa do lado esquerdo? Qual perna que você precisa dar? As duas pernas ou uma perna só? As duas. Oração e Bíblia precisam caminhar juntos. Tá bem? Vamos fazer oração da fé? Depois está ungindo vocês aqui, tá bem? Nós vamos fazer uma oração. Nessa oração, vamos fazer uma oração pela sua vida, pela sua família. Vocês querem orar pela sua família? Quer? Vamos orar pela família? Quero apresentar a família de vocês. Apresente a minha esposa. Tá bem? Olha por ela, ela precisa de verdade.
Bem, se você explicar, continue orando. Ela está precisando. Vamos orar pela família, para que Deus venha ajudar. Oremos. Senhor Deus e Pai, quero orar, Senhor, por esta igreja. Quero orar pela família, quero orar pela minha casa, pela minha família, quero orar pelos filhos desta pessoa, esta pessoa que se faz presente, esta pessoa que precisa, necessita de uma resposta. O Senhor contempla, o Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade, a dificuldade, Pai, desta vida, desta pessoa. Eu quero orar, eu quero clamar, Senhor, eu quero pedir misericórdia, como a Tua palavra diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a Sua igreja. E nós oramos, nós suplicamos, Pai, oramos pelos filhos, oramos pelos irmãos, pelos cônjuges, oramos, Pai querido, Pai amado, para os netos, para os bisnetos, para os sobrinhos, meu Senhor. Apresentamos o lar, apresentamos a casa, apresentamos a família, apresentamos nas mãos do Senhor, crendo, Pai, na resposta, crendo no milagre, crendo, Pai, socorre a vida espiritual dessa irmã, socorre a vida espiritual desse irmão, Pai, pois eu creio, Senhor, que se a vida espiritual vai bem, nada vai faltar sobre esta irmã, nada vai faltar sobre esse irmão, Pai. Abençoa a vida sentimental, abençoa a vida material, mas não deixa, Pai, em nome de Jesus Cristo, de abençoar a vida espiritual, Pai querido, de cada vida, de cada pessoa, pois nós cremos, meu Senhor, nós cremos no Teu poder, nós cremos, meu Senhor, na Tua unção. Leve em paz, em segurança, que essa pessoa venha ter um almoço com a sua família, uma tarde especial, uma semana especial, Pai. Continue abençoando, continue cuidando, continue protegendo qualquer enfermidade nesta oração. Cai por terra agora, porque há poder no Teu sangue, há poder na Tua palavra. Leve em paz e segurança, em nome de Jesus, amém? Vamos nos despedir. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz. Quem quiser, vem que estarei ungindo vocês.